o pré-candidato do Missão, que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro, e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele, que quebrou empresas privadas, tem capacidade de gerir um país. Você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios, de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar, dá vaquinha para minha campanha. Deputado, você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não vou nem dizer falsas. São notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites? Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos nazistas. Também nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes, e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito, e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Que você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso em tese estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, que estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não. Deixa eu aproveitar, voltando um pouquinho então na questão das facções, das organizações criminosas, na avaliação do senhor, como que fica a soberania nacional? Não corre um risco com essa decisão dos Estados Unidos? Não. Primeiro porque nós consideramos, eu acabei de citar para você o exemplo do Hezbollah, a gente não viola a soberania dos países árabes pelo Brasil considerar que o Hezbollah seja uma organização terrorista, como praticamente todo mundo livre considera, né? Então, é um ato unilateral de soberania do próprio país ele decidir quais organizações o seu país considera como terroristas ou não terroristas. E não interessa se são nacionais ou são internacionais. E os Estados Unidos tomam essa decisão não porque está preocupado com o crime organizado no Brasil, é porque está preocupado com a exportação de drogas para os Estados Unidos, é porque está preocupado com a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, é porque está preocupado com os americanos. Que esse é outro ponto também. Muitas vezes o discurso bolsonarista dá a entender
e eu já escutei isso várias vezes. Não, se o Lula não conseguiu combater as facções criminosas, então vamos deixar o problema pro Trump. O Trump não vai trazer nenhuma tropa aqui para trocar tiro com um faccionado. Ele não vai acabar com o crime organizado aqui. Só o Brasil é capaz de enfrentar as facções criminosas brasileiras. Os Estados Unidos vai enfrentar essas facções fora das nossas fronteiras no que interessar para os Estados Unidos. Não existe nenhum risco em relação à soberania, mesmo porque os Estados Unidos já invadiram países que ele não considerava que tinha organizações terroristas. Então, se o Trump quiser invadir um país, ele tem o poder bélico para isso, ele não precisa declarar nenhuma organização terrorista, ele vai lá e invade, como ele já demonstrou que pode fazer, né, assim como outros países desenvolvidos que têm capacidade bélica para isso, podem fazer também. Infelizmente, o Brasil, apesar desse discurso de soberania que o governo Lula faz, recentemente teve uma entrevista do ministro da Defesa dizendo, aspas, não temos defesa. Ou seja, se o ministro da Defesa diz que a gente não tem defesa, nós não temos soberania. Nós não mandamos nosso próprio território. 40 milhões de brasileiros estão sob o domínio de territórios dominados pelo crime organizado, né? Ao mesmo tempo, se qualquer país quiser invadir o Brasil, qualquer país desenvolvido ou qualquer país que tenha forças armadas minimamente financiadas e estruturadas, eles vão invadir. Nós não temos soberania porque nós não temos como nos defender. Deputado, qual que é a sua opinião sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro? Eu sou contra a anistia, primeiro porque eu considero que crimes foram cometidos. Eu discordo do Supremo em achar que teve uma tentativa de golpe ali no 8 de janeiro. Acho que eles precisam responder por dano ao patrimônio, pelo vandalismo, aqueles que agrediram policiais, aqueles que ameaçaram os policiais, aqueles que entraram em confronto com as forças de segurança. Todos esses precisam responder pelos crimes que cometeram. Um crime, aliás, eu acho que contra o país, foi aquele sujeito criminoso que destruiu um relógio que está aí desde a época de Dom João VI, né? Ou seja, o relógio sobreviveu a guerras mundiais, mas não sobreviveu a um maluco que foi lá invadir a Praça dos Três Poderes. Agora, o que eu defendo e o que eu votei a favor foi o PL da dosimetria, né? Que de fato essas pessoas respondessem, né, numa dosimetria de pena compatível com os crimes que cometeram. Agora, anistia não defendo, porque a anistia você parte da premissa de que os crimes foram cometidos e você quer perdoar. Eu não quero perdoar os crimes cometidos, eu quero que eles respondam pelos crimes cometidos, que são diferentes dos crimes pelos quais eles foram condenados. Deputado, quero perguntar para o senhor sobre o fim da escala 6x1. Né? Foi uma votação quase que unânime ali na Câmara dos Deputados, mas o senhor votou contra o fim da escala 6x1. Eu quero entender do senhor se o senhor enxergou algum problema no texto da PEC ou se o senhor simplesmente é contra que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo de descanso sem ter esse valor descontado do seu salário. Até para corrigir, né? Eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC, que promete falsamente acabar com a escala 6x1. É óbvio que ninguém defende que o trabalhador seja obrigado, né, a ser esfolado, trabalhar 6 dias na semana, sem ter o tempo para estudar, para descansar, para estar com a sua família, para cuidar dos seus filhos. Agora, o que eu não fiz, né, e modéstia à parte, corajosamente, porque a maioria dos deputados foram covardes, inclusive muitos, aliás, a maioria que eu conheço que votaram a favor, não acreditam na PEC. Não acham que ela vai ter efeitos positivos. Então, tem uma diferença muito grande entre, e eu me separo muito desses deputados, de que quem tem uma convicção e vota contra ela por populismo eleitoreiro, né? E quem tem a convicção e mantém essa convicção na hora da votação, que é o meu caso. Então, a PEC não acaba com a escala 6x1, porque acabar com a escala 6x1 envolve enriquecer o país, envolve uma mudança material, envolve uma mudança de dinheiro. E para ter uma mudança de dinheiro, precisa ter corte de gasto e reverter esses gastos em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em ciência e tecnologia, coisa que o Brasil nos últimos 40 anos não fez. A nossa produtividade nos últimos 40 anos cresceu 18%, isso não é nada. Os nossos pares países em desenvolvimento cresceram 130%. Isso fez com que os trabalhadores dos outros países, eu não estou falando dos desenvolvidos, dos nossos pares, pudessem trabalhar menos e ganhar mais. Colocar um texto na Constituição dizendo que está proibido, o que tem muita coisa que está proibido no nosso país e que acontece na prática todos os dias. Inclusive, né, legalmente, você só poderia contratar via CLT. A gente tem a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros que ou são informais ou são PJ.
Porque a CLT faliu. Da mesma maneira que não adianta você colocar um texto na Constituição achando que aquilo vai se transformar em realidade se você não toma uma ação efetiva para aquilo se tornar realidade. Na Constituição a gente tem o direito à saúde, à educação, segurança, lazer, trabalho, moradia. Nada disso é direito na realidade. É só no texto da Constituição. Então podem colocar o que quiserem no texto da Constituição. Se não tiver um governo que efetivamente vai trabalhar para aumentar a produtividade do trabalhador, a produtividade do país, melhorar a nossa balança comercial, melhorar o nosso superávit primário, desvincular o nosso orçamento, ter espaço de gasto discricionário para fazer investimento em infraestrutura, não vai ter trabalhador trabalhando menos, né, e recebendo a mesma coisa. Isso, inclusive, eu até coloquei na votação que se entrasse em vigor agora, imediatamente, as pessoas iam ver claramente que não ia mudar a realidade delas. Eu vou te contar uma novidade, deputado. Eu não sei se você sabe, mas você é criticado pela esquerda. Seu movimento ajudou a eleger Jair Bolsonaro, né? Seu movimento, e você era, na época, o principal expoente. Só que em determinado momento, o MBL e o senhor romperam com o bolsonarismo. E agora viraram alvo do bolsonarismo. Mas eu queria entender por que houve esse rompimento, qual que é a crítica que vocês fazem a essa ala da direita brasileira, que é a maior parte da direita brasileira hoje. Bom, nós tentamos a todo custo ter um outro candidato à direita, né, para que quem fosse no segundo turno em 2018 não fosse Jair Bolsonaro. Ele foi pro segundo turno, tivemos que fazer o voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula, a favor dos investigados da Lava Jato, votou, né? Eu vi Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, que é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária, mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para fazer isso com a PEC Kamikaze no último ano de mandato. Então, mesmo na principal pauta deles, que era a segurança pública, não houve nenhum projeto para endurecimento de penas. Não houve, pelo contrário. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime, a base do governo Bolsonaro votou a favor de uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que criava o juiz de garantias. E o Bolsonaro sancionou porque o juiz de garantias ia beneficiar o Flávio, seu filho, que roubou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo escândalo do PT, aliás, porque o presidente da Alege era o André Siciliano, que depois foi trabalhar na Gleisi Hoffmann, agora no governo Lula, e Flávio Bolsonaro estava sob o comando de um deputado petista e juntos roubaram dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e Jair Bolsonaro, para blindar o próprio filho desse escândalo, favoreceu todos os criminosos do país, sancionando o juiz de garantias e não aprovou nenhum grande projeto de aumento de pena. Eu, um deputado sozinho, de um partido que tem uma bancada de um homem só, sendo de oposição, consegui aprovar e ser sancionado agora o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, eu não sou líder de uma grande bancada, eu sou líder de mim mesmo e ainda assim eu consegui fazer isso. Imagina ele com a caneta de presidente, não fez por pura incompetência e por rabo preso também. Nós aprovamos também, na legislatura do Jair Bolsonaro, o fim das decisões monocráticas, a obrigatoriedade de submeter as decisões monocráticas ao Pleno do Supremo. Ele vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, isso a família Bolsonaro não fala, que uma das principais medidas, né, que são defendidas como contenção do Supremo, que é o fim das decisões monocráticas, nós aprovamos. E só não está em vigor porque o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, que ele se dizia grande inimigo, mas aí nos bastidores ia assistir junto o jogo do Palmeiras no Palácio do Planalto com o Dias Toffoli. Então, essa é a razão de apontar todas essas incoerências, de apontar o despreparo, de apontar a falta de compromisso com a verdade, com as próprias propostas de Jair Bolsonaro, que levou a gente aí à oposição. E a constatação também de que nós, com as manifestações pelo impeachment, entregamos um país com o PT destruído,
que escondia o vermelho e a estrela do partido nas eleições de 2016, com Lula preso, inelegível, e Bolsonaro nos devolveu um país com o Lula presidente da República e o PT mais forte do que nunca. Então, se nós quisermos que o nosso país não seja mais refém, né, do Partido dos Trabalhadores, né, para o resto das nossas vidas, ou pelo menos pelos próximos ciclos eleitorais, nós precisamos tirar a família Bolsonaro da cabeça da direita brasileira. Otávio, entrando então um pouquinho na candidatura do Renan Santos à presidência da República. Essa semana saiu uma pesquisa Real Time Big Data que mostra ele como o principal nome da terceira via. Porém, o maior eleitorado dele é o público rico, elitizado do país. Como que vocês pretendem conquistar a outra parte do eleitorado, o público pobre, a baixa renda, que é a maior parte do eleitorado do Brasil? Ou seja, vocês conversam só com um nicho. Como vocês pretendem dialogar com o restante do país e ser conhecido no restante do país? Quero levantar 2 pontos. O principal recorte do nosso eleitorado não é de renda. O principal recorte é de idade. Os jovens, pobres e ricos, em regra, estão com o Partido Missão, estão com a pré-candidatura do Renan Santos, né? Entre 16 e 24 anos, nós estamos em primeiro lugar, com o Renan tendo mais de 80% de desconhecimento. Primeiro lugar em todas as faixas de renda. Então, o primeiro ponto, o recorte do nosso partido inicial é geracional. Nós somos o primeiro partido que dialoga e representa a geração Z, em sua maioria. Depois, eu vou discordar do critério que você utiliza para chamar de rico, porque para mim, quem recebe de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos não é nenhum milionário, não é nenhum rico. Quando as pessoas escutam a palavra rico, é diferente do critério do IBGE. Para o IBGE, né, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos é rico porque a gente está num país miserável, né? Mas quando na realidade 5 salários mínimos, um gerente de McDonald's nos Estados Unidos recebe mais do que isso, né? Mas quando a gente vê os critérios da população em geral... Só uma correção que é o dado da pesquisa que eu trouxe aqui, não é a minha opinião sobre... Não, perfeito. Mas o dado da pesquisa Real Time Big Data que saiu essa semana. É por isso que eu estou explicando, porque esse critério de rico é utilizado pelo IBGE, né? Que você está utilizando como jornalista e todos os jornalistas utilizam esse critério. Mas só para explicar, porque quando a pessoa escuta rico, parece que nós temos um grande apoio entre milionários e se a gente tivesse, não era nem 1% da pesquisa que a gente não tem essa quantidade de milionário no Brasil. Então, o primeiro recorte é geracional. Segundo, é natural que a gente tenha mais acesso e mais conhecimento, né, nas camadas mais pobres da população quando o Renan estiver nos debates da TV. Inclusive, espero que tenha um debate na Rede TV e que ele esteja presente, porque vai alcançar o grande público. Ele nunca disputou uma eleição, nunca teve acesso à televisão. O principal problema dele é o desconhecimento, porque quem conhece, vota, né? O Renan é aquele que tem o maior nível, né, de conhecimento, de voto por conhecimento dentre todos os candidatos, de longe, de longe. Ele é o que tem o maior teto, ou seja, ele tem a menor rejeição e ele tem um piso forte já, mesmo com um nível de desconhecimento muito grande. Então, a nossa principal missão é tornar o Renan conhecido, porque, em regra, quem ouve entende que ele é superior aos outros pré-candidatos. Agora, deputado, o pré-candidato do Missão, que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele que quebrou empresas privadas tem capacidade de gerir um país. Primeiro, não existe nenhuma denúncia contra Renan Santos e ele nunca quebrou nenhuma empresa. É preciso aqui estabelecer a verdade. Houve uma denúncia de que contra o MBL, não, de maneira geral. Denúncia existe, não houve condenação ainda. Não, acabou. Não tem processo, não tem denúncia, já foi absolvido em todas as instâncias. Então a denúncia não existe. A partir do momento que ele tem a absolvição, tem o trânsito em julgado, a denúncia deixa de existir, né? Ela existe enquanto o juiz ainda não analisa a resposta da acusação e não tornou o sujeito réu, né? Então, dentro do nosso processo jurídico, formalmente não existe denúncia. Que foi, na realidade, uma acusação feita por um promotor bolsonarista de que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. 400 milhões de reais é mais do que o faturamento do YouTube no Brasil inteiro. Então, denúncia esdrúxula, foi rejeitada pelo juiz na primeira instância, na segunda instância também, e o promotor, que na realidade foi punido e recebeu uma chamada em vez de nós, do MBL, que
quando surgiu a denúncia, a gente fez muito diferente do que o Flávio Bolsonaro, negando que tinha relação com o Workário, depois dizendo que só foi terminar as relações. A gente não. Vocês estão com suspeita sobre a gente? Toma as nossas contas, não precisa quebrar o nosso sigilo. A gente abriu para o Judiciário, a gente abriu para o Ministério Público, não tinha absolutamente nada. Então, primeiro ponto é esse. Não existe nenhuma denúncia, fomos absolvidos em todas as instâncias pelo mérito e não por um problema processual, como foi o caso do Lula, né? Porque uma coisa é, prescreveu, achou uma nulidade. Não, o nosso foi julgamento de mérito, né? Analisaram as contas e isso não havia nenhum problema. O outro ponto, o Renan nunca quebrou nenhuma empresa, ele vivia de comprar empresas quebradas, fazer a recuperação dessas empresas e daí ele vivia da negociação desses ativos, né? Tanto que quando você vê as denúncias de empresa tem dívida de tanto e de tanto e de tanto, você vai ver as dívidas foram feitas, o Renan tinha 12 anos de idade. Ele não fundou nenhuma dessas empresas, ele não foi o responsável por administrar nenhuma dessas empresas, era o trabalho dele comprar dívida, comprar empresas quebradas, para daí, na recuperação judicial, ele negociar os ativos e ficar com aquilo que sobrasse. Então, nunca quebrou nenhuma empresa, tem plena capacidade de administrar o país, e eu acho, né, sem falar de toda a gestão que foi feita do Movimento Brasil Livre durante os últimos 12 anos, que foi o único movimento que sobreviveu ao impeachment da Dilma, nenhum outro movimento que foi para a rua existe hoje, né, só o Movimento Brasil Livre, e que elegeu parlamentares em todo o país e que fundou um partido político quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a caneta de presidente não conseguiu e o Renan conseguiu, então tem plena capacidade e eu digo mais, ele é o único que tem propostas. Eu peço para as pessoas analisarem as propostas, porque o Lula já desistiu de ter proposta há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele qual que era a proposta dele, ele falou que não ia revelar para não ser atacado. As nossas propostas estão escancaradas. Podem atacar que a gente tem plena capacidade de defender essas propostas e o Renan, sem dúvida nenhuma, vai mostrar de longe, e eu coloco a mão no fogo, não só em relação à honestidade, mas em relação à capacidade técnica do Renan, que vai ficar muito clara a distância abissal da capacidade dele para os outros pré-candidatos.